Olá, telespectadores da TV Araçá, estamos aqui no programa Falando Sério com Rosana Nazari e hoje o entrevistado vai abordar um tema bem relevante, que é a questão da cultura política e do movimento estudantil. Nós estamos aqui com Conrado Minucelli, ele é cientista social e ele desenvolveu um trabalho maravilhoso agora em Toledo, na Universidade de Toledo, e ele vai nos falar sobre o trabalho dele relativo à cultura política e à questão do movimento estudantil, que a gente sabe que ele foi um dos precursores da nova geração do movimento estudantil de Cascavel. Então, com a palavra, o Conrado. Obrigado, Rosana, pelo convite, agradeço. O tema do meu TCC foi Cultura Política e Comportamento Eleitoral. E eu fiz uma pesquisa nos bairros considerados mais pobres de Cascavel e nos bairros considerados mais ricos, né? E relacionei a cultura política, ou seja, a distribuição de atitudes políticas no território de Cascavel. E isso interligado com as políticas sociais, programa Bolsa Família, Leite das Crianças. Isso proporcionou que a gente tivesse um panorama de que os programas sociais eles têm uma certa interferência no voto, né? Mas não é total. E a cultura política de Cascavel vem se desenvolvendo numa cultura de ser mais ideológico, um voto mais ideológico, né? Esse foi o nosso trabalho. Quanto ao movimento estudantil, eu fiz parte do Grêmio Estudantil do Wilson Joffre, que hoje está tendo uma atuação política bem interessante também, de novo. Esteve um ano parado, né? E por conta de uma coisa que tem acontecido no movimento estudantil no Brasil inteiro, que é a influência que os governos têm em cima dos jovens, do movimento estudantil. Na Universidade de Toledo, no ano passado, a gestão do DCE ela teve sob o comando desses grupos. E isso de certa forma, dificultou o nosso diálogo com os estudantes, né? Porque os estudantes não gostam desse aparelhamento, dessa questão que a gente tem com os partidos, né? Na verdade, os partidos não são ruins. Os problemas são o uso que as pessoas dos partidos fazem dentro do movimento estudantil. E esse foi um problema que a gente detectou e montou uma chapa agora para a nova gestão e saímos vitoriosos. Com um grupo que discute com ampla maioria de pessoas, com todos os cursos, e que pretende fazer um movimento estudantil autônomo, democrático e participativo. O que é bem interessante é que o movimento estudantil em Cascavel, ele surge no Colégio Wilson Joffre já no tempo da ACES, né? E depois houve um recuo desse movimento. Então hoje nós observamos vários movimentos estudantis se fortalecendo em todo o país, né, Conrado? Então você vê o movimento estudantil dos estudantes, você vê coisas também como o movimento estudantil da USP, que trouxe à cena uma abordagem diferenciada e também distorcida muitas vezes, né, porque eles têm realmente uma luta que envolve todo aquele comportamento, que não é unicamente para o que a mídia está falando. Então, no momento em que nós estamos tentando fortalecer o movimento estudantil e acrescentar aos jovens essa possibilidade de participar da vida política do país, nós temos, por um outro lado, também um apoio contrário, uma opinião contrária a esses movimentos, taxando-os de violentos, enfim, de baderneiros, etc. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. A USP foi um caso bem polêmico, né? Porque, em geral, a grande mídia, né, ela coloca o movimento estudantil e qualquer movimento que seja popular, ela meio que criminaliza, né? Coloca num patamar mais rebaixado do que ele realmente é. E na USP, a questão principal foi desfocada, que era a presença da polícia no campus. E não a questão de fumar maconha, enfim, né? A questão era a presença da polícia, que é coercitiva, que tem, às vezes, atitudes muito violentas com os jovens. E isso a gente percebe em Cascavel também, que os jovens ocupam os espaços públicos, mas eles ocupam de uma maneira contestatória, inclusive do ponto de vista subjetivo, né? Nós vamos beber em locais públicos, etc. Mas isso é um direito nosso, ir e vir, inclusive de opiniões que eu tenho levantado, né?
E daí a polícia vem e coage, enfim, na perspectiva de defender a sociedade como um todo, quando na verdade é aquilo que você já falou em outros espaços. A gente não tem política pública alternativa. Para, primeiro, fazer uma campanha de conscientização sobre o uso do álcool, sobre o uso das drogas. Entre os jovens a gente tem uma mercantilização muito forte da mulher, né? A figura da mulher fica muito rebaixada. Então os jovens saem para beber, saem para se divertir, e a gente não tem política pública que conscientize quanto à importância do uso dos espaços públicos, com a importância do não uso de álcool e de drogas, e também quanto à importância que a mulher tem na sociedade, e que ela pode ter na sociedade, né? Logo depois do intervalo comercial, nós retornaremos aí então falando sério com Rosana Nazari, hoje de Capri. Perfect Video Produções. Produção de vídeo com profissionalismo e responsabilidade. Grupo Perfect de Comunicação. Estamos de volta, então, com o programa Falando Sério, com Rosana Nazari, com a presença do Conrado Minucelli, uma pessoa de destaque no movimento estudantil na região. Ele é cientista social e desenvolve trabalho sobre cultura política. Nós estávamos falando sobre a questão dos jovens e da ocupação do espaço público. Nós estávamos vendo, inclusive, que hoje as novas formas de expressão juvenis, elas envolvem que os jovens fiquem nos bobódromos, que nem aqui em Cascavel nós temos a grande presença de jovens bebendo pelas ruas e tal. Mas a gente sabe que a grande maioria dos jovens são batalhadores, trabalhadores, estudantes, e que uma minoria é que faz baderna e faz bagunça. Mas a mídia, ela retrata todos como uma coisa só. Então, a gente percebe também uma ausência de política pública de recreação, divertimento, cultura para os jovens em Cascavel. Isso na gestão pública é uma lacuna muito forte. E também importante, porque desses jovens que iniciam na bebida alcoólica, 10% deles têm a tendência a ficar dependente do álcool e das drogas. O que você acha sobre isso, então, Conrado? Eu trabalho com jovens considerados infratores, né? E a presença é muito forte do álcool e do cigarro, principalmente, né? A conscientização quanto ao uso deles, do álcool e do cigarro, como você já falou, ela não acontece, e a gente nem tem política pública para eles desenvolverem outros tipos de focos que não o do álcool e da droga, né? Então, muitas vezes a gente recrimina, às vezes a gente criminaliza e tenta ajustar o foco dele na sociedade, quando na verdade a gente é que está errado, né? As instituições, os governos, enfim. A gente precisa de políticas públicas que façam o jovem atentar para outras questões, principalmente a importância da participação política. A participação política, na minha opinião, é uma coisa que redimensiona toda a sua visão de mundo, né? Por exemplo, eu comecei a ter uma visão mais crítica da sociedade, enfim, quando eu estava no ensino fundamental. Eu apresentei uma peça de teatro, Morte e Vida Severina, aquela peça. E foi a partir dali que eu fui vendo a importância da participação, a importância de você rever seus conceitos quanto a algumas coisas, né? Então, talvez política cultural é o que nos falta também. Querem destruir o Teatro Barracão agora, né? Isso é uma coisa inadmissível, né? Você precisa dos espaços culturais e aí você vai ainda mais tirá-los, né? Vai tirá-los ainda mais. É isso. Na verdade, o que percebe-se é que tem uma mercantilização das coisas, sem levar em conta o patrimônio público, que seria o teatro, que querem derrubar, o maior envolvimento dos jovens, procurar, em vez de diminuir os espaços para os jovens participarem, envolvê-los mais, incentivá-los a participarem, né? Então, no momento em que a gente nota que o movimento estudantil no Brasil começa a tomar fôlego, vem as reações contrárias. E isso é muito sarcástico,
e eles tratam isso de uma forma muito fútil, e não é muito fútil. Nós precisamos deixar os jovens sonharem, e tem jovens com potencial elevadíssimo. Em relação à cultura política, você acha que os jovens vêm ampliando a sua vontade e o seu real comportamento participativo na política, Conrado? Eu acho que, de certa maneira, sim. A gente não vê só no Brasil, né? O movimento estudantil no mundo inteiro, no Egito, enfim, nos Estados Unidos, com aquela ocupação em Wall Street lá. A gente vê que o jovem está se interessando mais. No Brasil, a gente percebe que a cultura política participativa dos jovens é pouca ainda, mas muito devido às interferências que a gente tem das instituições governamentais, dos políticos, dos grupos políticos, né? E, na verdade, inserir o jovem num grupo político é muito importante. Só que primeiro ele tem que passar por um processo de socialização, né? Ele tem que saber de política, ele não pode entrar no grupo político por aquela doutrina, simplesmente, né? Ele tem que saber aquele processo, ele tem que sofrer aquele processo de socialização e dali sim ir tomando consciência de uma outra forma de sociedade ou do melhoramento dessa, enfim. O que a gente percebe também é que o impacto da política pública é quase que extensivamente na segurança pública. E a gente observa que com a disciplina de sociologia nas escolas, ensino médio, vem ampliando o debate e os jovens estão ficando mais críticos em relação às questões políticas. Por mais que a gente tenha redes sociais, redes virtuais, o espaço público é um espaço que tem que ser ocupado pela juventude. E a juventude é o presente, a juventude são as expressões, e eles querem ser visíveis, eles querem mostrar a sua cara, e para isso nós temos que criar condições e também incentivá-los a fazê-lo. Você acredita que o movimento estudantil deva crescer muito então no Brasil daqui para frente? Eu acredito que sim. Instalando uma cultura política em que os jovens possam participar de forma autônoma, e que eles tenham vontade de opinar sobre as questões políticas, eu acho que é uma questão, acho que alavancaria muito o movimento estudantil no Brasil e no oeste do Paraná, inclusive, que a gente já está fazendo uma articulação para reanimar, para reencantar o movimento estudantil, para ele ser plural, democrático, enfim. E a disciplina de sociologia nas escolas é fundamental para isso, não para formar pessoas que vão depois incomodar os grupos dominantes, né? Mas para justamente fazer um processo de formação crítica desses adolescentes, desses jovens, né? Porque você percebe que a apatia social hoje, ela não move muitas políticas públicas, e ela poderia mover. Então a disciplina de sociologia vem para fazer um esclarecimento sobre as questões sociais, e aí sim o jovem ter toda a fundamentação para ele conseguir criticar ou reafirmar a sociedade de uma maneira correta, teórica, fundamentada. Tá, então, senhores telespectadores, os senhores veem que a gente tem cumprido a promessa, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa importante, um jovem que vem desempenhando um papel precursor no movimento estudantil, e assim a gente gostaria que muitos outros se engrenassem nesse movimento, para que a gente possa fazer uma transformação na sociedade, uma transformação visando a justiça social, a igualdade, a distribuição de renda, e para isso nós precisamos envolver essa população juvenil. Eu tenho aqui a honra de ter entrevistado hoje o Conrado Minucelli e desejo muito sucesso para você, Conrado. Obrigado, Rosana. Concordo com tudo que você falou. Obrigado.